Oi, gente, boa noite, boa tarde, se você está vendo esse vídeo logo depois, né, em algum momento aqui no YouTube. Hoje eu estou aqui, mais uma vez, fazendo a conexão Brasil-Suécia, com esse foco de ajudar você que é líder feminina e que precisa aí estar sempre atuando com estratégias para que você consiga melhorar cada vez mais o teu desempenho como líder. E hoje eu estou aqui com uma amiga muito querida, né? Ela que é psicóloga, é uma amiga de infância e nós estamos aqui felizes de poder contribuir com você. O nosso tema que nós vamos tratar hoje é a ansiedade. Então imagina o vasto conhecimento hoje que a gente vai estar tratando aqui com vocês. A Rose vai estar trazendo conhecimento, né, que ela tem, que ela já utiliza hoje, né, dentro da clínica. E a gente também vai estar trazendo para vocês algumas dicas, vamos estar trazendo algumas informações, casos reais que acontecem na nossa vida, tudo relacionado à questão da ansiedade. Então, o nosso tema de hoje é Vencendo a Ansiedade. A gente vai estar aqui contribuindo para que você consiga vencer aí um pouco mais essa ansiedade que você tem no teu dia a dia. Então, como eu sempre faço, eu vou pedir aqui para a Rose se apresentar para a gente, para que a gente possa começar oficialmente esse nosso bate-papo e essa conexão Brasil-Suécia. Então, Rose, se apresenta aqui para a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e é uma honra ter você aqui para compartilhar esse conhecimento que eu sei que você tem aí, que já faz parte do teu dia a dia. Bem, gente, boa noite para quem está vendo à noite, boa tarde para quem está vendo à tarde. A honra é toda minha, o prazer é todo meu de estar com vocês, falando sobre temas tão importantes na nossa vida, né? E temas também tão relevantes, né? E que, de certa forma, influenciam tanto na nossa vida, né? E muitas vezes atrapalham a nossa vida, né? Então, a importância é muito grande devido a tudo isso, e a honra é toda minha, o prazer é todo meu, né? Hoje sou psicóloga clínica, já trabalho com a clínica já há mais de 10 anos, e aqui na cidade do Natal. Nós estamos aqui na cidade do Natal, na cidade do Sol, né? Na cidade onde as pessoas vêm passear e nós temos o privilégio de morar, né? E Dani é uma querida nossa. Dani estudou comigo, foi uma parceira de infância, e a gente vem acompanhando o trabalho dela, um trabalho muito bacana. E a honra é toda minha de estar batendo esse papo com vocês hoje aqui, tá bom? Eu espero que eu possa ser útil, possa ser agradável, possa ser alguém que marque a vida de vocês no momento que vocês virem isso, e que, de certa forma, traga algum registro de uma experiência positiva na vida de vocês, na vida do nosso ouvinte, na vida daquele que se interessa por esses temas, que são muito legais, tá bom? Ótimo, Rose. Então, assim, para a gente já começar, né, de imediato, eu queria que você conceituasse para a gente, né, o que seria, na verdade, essa coisa da ansiedade, né, esse tema que muito se fala, mas acredito que nem sempre fica claro para as pessoas, para que elas consigam até identificar, né, se elas são ansiosas ou não. Então, se você pudesse definir para a gente o que seria, na verdade, essa ansiedade, que todos nós, em algum momento na vida, temos ou já tivemos, né? Ansiedade é uma coisa que todos nós podemos ter em algum momento da nossa vida. Existe ansiedade boa. Aí você pode até me perguntar, Rose, existe ansiedade boa? Existe. É aquela mola propulsora que faz a gente se mover, para que a gente produza coisas boas na nossa vida. E essa é a ansiedade boa. E existe a ansiedade patológica, que é a ansiedade ruim. Nós temos por ansiedade, por exemplo, para ficar claro, é a exasperação das coisas que estão no porvir. Então, quando a gente caracteriza a ansiedade, é algo que a gente não tem paciência de esperar. E a gente quer que seja para ontem. Então, quando eu trago assim, é a exasperação das coisas que estão no porvir, é porque é algo que está no porvir. E eu preciso ter a paciência da digestão daquela coisa chegar até mim. Então, quando a gente come
uma fatia de bolo, a gente come cada garfada por vez, não é assim? É, Então, a ansiedade é como se eu quisesse comer o bolo inteiro todo de uma vez e não tivesse paciência com a minha digestão. entendi. Aí vai haver o quê? Eu vou me engasgar na digestão propriamente dita. E a vida, ela tem uma digestão própria. E a ansiedade é justamente esse atravessamento em que eu não consigo esperar o meu tempo, o tempo de cada coisa na minha vida. E eu quero que seja para ontem. Então, as pessoas mais exasperadas, elas querem tudo para ontem. E Certo. aí isso causa uma dor no peito, isso causa uma angústia, um desespero propriamente dito, porque eu não dou conta de esperar que cada processo na minha vida aconteça. E aí ela vai tomando grandes proporções. Por isso que a gente diz que ela pode ser patológica, uma vez que ela vai tomando grandes proporções e vai se enraizando e se tornando doença. Por isso que gera o transtorno. Então, existe um sintoma da ansiedade que não é caracterizada ainda ou diagnosticada como uma patologia, Uhum. mas são sintomas que eu preciso já começar a prevenir. E existe a patologia, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Há diversas gamas de transtorno, do Uhum. F41 do CID-10, que é justamente quando já toma uma proporção muito maior. E aí eu tenho que tratar com medicamento, eu tenho que tratar com avaliação psiquiátrica, porque aí ela já perde totalmente o controle. E aí é onde entram as características da síndrome do pânico e outras coisas que já é a ansiedade tomando uma grande proporção e já enveredando para outros caminhos mais perigosos e mais difíceis de lidar. Entendi. E assim, foi até interessante você falar dessa questão da questão do pânico, né? Porque é algo que muitas vezes as pessoas têm, né? E isso muito porque de repente não tratou talvez uma ansiedade no nível inicial, né? E pode chegar a isso, né? Exato. Uma coisa também que eu queria saber de você, Rose, era assim, eu vi que você colocou aqui, né, que você tem essa questão que você trabalha com essa abordagem Gestalt, né? Então, você poderia explicar para a gente o que seria essa abordagem Gestalt? É Gestalt mesmo que se fala? Gestalt terapia, certo? A Gestalt terapia, ela vai falar dos eventos que estão acontecendo comigo no aqui e agora, nesse momento, porque a Certo. psicanálise ela vai trabalhar os eventos ao longo do tempo na minha vida. E a Gestalt terapia, ela vai tentar fornecer para você uma resposta mais imediata, de acordo com a sua vida nesse momento. E eu utilizo alguns conteúdos teóricos da abordagem de gestaltoterapia e utilizo também, Dani, muitas coisas relacionadas a neurociências. Eu trabalho com muitas respostas que a neurociências ela pode lhe dar devido à resposta que o ser humano hoje em dia, as pessoas até pela ansiedade também, e pela vida moderna, contemporânea, nós estamos precisando resolver os problemas logo. Sim. Eu fui para a gestaltoterapia pela ânsia de resposta que o ser humano tem. Então, o gestaltoterapeuta, ele interage com o paciente o tempo todo. Uhum. Ele fornece respostas, achando junto com você caminhos. Certo. Você encontre a sua solução. Então, ele fornece uma gama de soluções e possibilidades para o ser humano de uma forma mais emergente, de uma forma mais em que ele fique mais seguro em determinados momentos e não fique tão angustiado na procura, porque as outras abordagens demoram muito mais tempo para ele descobrir coisas que com a gestaltoterapia seriam mais rápidas. Certo. É no fornecimento desse rapport, que é
informação dessa troca de energia que o terapeuta tem com o seu paciente na emergência, nos conteúdos que são emergentes para ele hoje, em cima das queixas que são emergenciais nesse momento. Então, ele vai trabalhar muito as queixas. Certo. E isso eu acho que tem muito a ver, né, Rose, com a questão da conscientização também da pessoa, né? De chegar a entender. Hoje eu tenho utilizado muito essa palavra conscientização, que a gente, né? Eu falo que conscientização é conscientizar mais ação, no sentido de que quando você toma consciência daquilo que você hoje precisa lidar ou tratar, vai ficando muito mais fácil você aceitar o que vai acontecendo e você dizer, ok, eu estou nessa situação, mas o que eu posso estar fazendo agora, né? E aí eu acho que já vem nesse tema que eu quero entrar, porque assim, uma das coisas que eu até inclusive escrevi um artigo no LinkedIn alguns meses atrás, né? Que eu entendo o seguinte: quando a gente está ansioso, e aí você agora pode também me ajudar com relação a essa abordagem, porque eu sempre pensei assim, quando a gente está ansiosa é porque a gente está pensando lá no futuro, né? Eu estou preocupada com o que está para acontecer, né? E aí, quando a gente vive o agora, né? Quando a gente vive o agora, significa que a gente a gente pode até ter uma ansiedade, mas ela não chega a ser um grau tão preocupante porque eu estou preocupado nesse momento, então eu estou vivendo hoje. Então, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito no processo de mentoria é fazer com que as minhas mentorandas lembrem-se de viver o agora, né? Eu até tenho uma plaquinha que não sei se você consegue ver ali, ó, dá para ver, dá para você ler ali o now, né? Do agora. Não dá para a gente viver pensando no passado ou preocupado demais no futuro. A gente precisa viver o hoje. E aí eu entendo que quando a gente toma essa consciência de viver o agora, a nossa vida vai ficando, eu entendo que vai ficando um pouco mais leve, tá? Então seria um pouco isso a coisa da conscientização. Seria um processo de racionalização dentro do processo de conscientização, que não deixa de ser, em que o futuro ele vai se tornar presente para você viver. Sim. Isso é muito bacana. Então, o futuro ele não existe. Já Sim. parou para pensar que o futuro ele não existe? Né? Exato. Quando a gente observa isso, o futuro ele não existe. Ele vai se tornar presente para você viver ele. Então, o foco tem que ser o presente. Porque o passado, que tanto traumatizou a gente muitas vezes, precisa ser tratado. E não ser levado em conta no meu presente. Eu não posso viver em relação ao passado e também não posso viver em relação ao futuro. Sim. Que é o processo da ansiedade. É viver na aspiração do futuro. Mas no momento em que eu tornar o meu presente leve, como você mesmo falou, e tornar o meu presente agradável, o futuro também será. Sim. Porque o futuro é a expressão do presente. Ele vai se tornar presente para poder eu viver. Não é legal isso? Exatamente. Então, assim, Rose, hoje, assim, né, falando de uma forma generalizada, de repente, quais são os principais casos que hoje você recebe lá na clínica, por exemplo, vamos pegar aqui mulheres, né, que aí é o tema que a gente está falando aí sobre liderança feminina, para poder a gente contextualizar aqui também, né, para as pessoas começarem a se identificar. Quais são, assim, as situações mais, os tipos de pacientes, por exemplo, que você tem, que é mais comum uma pessoa chegar, né, te procurar né, uma psicóloga, algum terapeuta, alguém como você, para tratar, e você entende que é essa questão mesmo da ansiedade. Em que situações comuns, por exemplo, chegam para você na clínica hoje? Olha, nós podemos observar, por exemplo, casos de ansiedade em que a pessoa ela não consegue, a ansiedade ela já se tornou tão complicada na vida dessa mulher que ela não consegue mais se relacionar bem. Então, todas as coisas na vida dela, por exemplo, processo afetivo, processo de convivência tanto com o marido, quanto com o namorado, quanto com os filhos, com os amigos, já se tornou algo complicado devido à própria ansiedade. Então, devido aos processos patológicos que a ansiedade vem causando. Então, então de tanto não conseguir lidar com isso dentro dela, ela vai
transferindo isso para os outros. Então, esse processo de transferência ele é muito complicado quando ele já começa a existir na vida das pessoas, porque elas já passam a ser pessoas exasperadas, que não têm paciência de esperar nada, não têm paciência de esperar que as próprias coisas se resolvam. E isso começa a causar frustrações, um processo de frustração muito sério, em que pode, em alguns casos, transformar em depressão, em sintomas depressivos também, de até automutilação. Então, esse processo de ansiedade, ele pode gerar a um caso tão grande, tão expressivo, como, por exemplo, tendência suicida, né? Tendência suicida, automutilação, problemas de não conseguir se relacionar. Então, aí afeta também, Dani, uma questão extremamente importante da gente levar em conta é a autoestima. Sim. A autoestima. Porque eu atropelo os meus relacionamentos e eu não consigo ter resultados bons. Sim. E aí eu começo a ter prejuízos na minha autoestima. Por quê? Porque os outros só começam a me dar não. E por que que os outros começam a me dar não? Por que que os outros começam, de certa forma, a me maltratar psicologicamente falando? Porque a minha conduta não está legal. E por que que a minha conduta não está legal? Então, fazer esse processo de reflexão, de autoconsciência, é uma coisa extremamente importante em psicoterapia, para poder eu chegar a essas conclusões e ter soluções produtivas na minha vida. Não, vou resolver a minha vida, vencendo a ansiedade, vou resolver a minha vida, vencendo os meus relacionamentos, aprendendo a me relacionar direito com as pessoas. Elas não são culpadas de nada que eu estou vivendo dentro de mim. Isso é extremamente importante a gente observar. Ninguém é culpado. Então, nesse processo, quando a gente não consegue lidar bem com a nossa emoção, a gente passa a ser uma pessoa ferida, a gente fere o outro. Sim, é verdade. Então, assim, e assim, Rose, hoje você tem recebido ou já recebeu, tipo, mulheres executivas, por exemplo, com esse problema da ansiedade na clínica, que você pudesse contextualizar aqui um pouco para a gente? As executivas, as empresárias, as pessoas que têm muitas atribuições e muitos afazeres durante o dia, elas não conseguem parar. E muitas vezes não conseguem parar para si. Então, tem dificuldade para ter uma qualidade de vida boa. Na questão, dorme tarde, acorda muito cedo. E essa questão é muito importante a gente observar a síndrome do pensamento acelerado. O Certo. SPA, né? O processo de SPA ele é muito constante nesse processo. Por quê? Porque quando eu quero parar à noite para dormir, o meu pensamento ele não para. Exato. É importante observar. Eu preciso parar. O sono, ele é uma das coisas extremamente importantes para fazer o backup. Então, sem o sono, é adoecedor, é patológico entrar no processo da síndrome de burnout, processo da exaustão emocional. Por quê? Porque eu não paro, eu não consigo parar. E aí o meu organismo ele passa a ser um relógio desenfreado. O relógio a todo vapor o tempo todo. É como se fosse um trem a 220 por hora que não para de jeito nenhum. E isso é extremamente preocupante. Sim. Então, é adoecedor, psicologicamente falando e clinicamente falando também. Então, a gente precisa estar atento a isso, a ter o horário para tudo. E na hora, realmente parar, desligar o celular e pensar no horário da sua refeição, no horário da sua atividade física, no horário do seu banho, no horário de ficar com a família, fazer as coisas prazerosas que você gosta, a vida espiritual também. Então, ter horário para tudo. Tudo na vida tem que ter horário, né? Então, isso é algo que a gente faz no consultório, por exemplo, de fazer a rotina
com a pessoa, com disciplina. E a pessoa tem que cumprir isso por uma questão de saúde mesmo, propriamente dito. Eu sou muito voltada para essa questão da qualidade de vida, sabe, Dani? Ótimo. Eu já tive muitos problemas na minha vida pessoal, né? Por causa de qualidade de vida, e eu adoeci. Então, Entendi. eu costumo dizer isso para as minhas pacientes. Eu precisei ficar 60 dias no hospital, hospitalizada, para poder entender o quanto era importante a qualidade de vida na vida de uma mulher, né? Então, esse trabalho workaholic não é o melhor modelo para a saúde da gente. E depois, não vale a pena, porque você vai gastar tudo que você conquistou com remédio, com saúde, com médico. E não vale a pena. Nunca, em nenhum momento, vai valer a pena quando o nosso prejuízo é a nossa saúde, Exato. né? E assim, foi interessante você falar sobre isso, porque eu já passei por esse momento workaholic, né? Eu já fui essa pessoa que só pensava em trabalho, trabalho. Principalmente um período que eu estava em Manaus e o meu esposo ficava, né, entre Brasil e Suécia. Então, às vezes, muitas vezes eu estava em casa sozinha. Então, o que era o que eu fazia? Chegava em casa, continuava trabalhando, né? Trabalhando. Às vezes ficava na empresa até mais tarde, né? E assim chegou um dia, um dia, Rose, que eu realmente passei mal em casa sozinha, porque eu estava me alimentando muito mal, né? Eu às vezes não almoçava, só fazia jantar, ou às vezes comia na rua, então não era aquela comida que a gente sabe que, né? Você às vezes, tô no caminho aqui, vou passar aqui no fast food, vou comer, comprar alguma coisa, enfim. Então, assim, eu cheguei nesse momento que eu tive um momento em Manaus que naquele momento eu tive pessoas amigas que me ajudaram, até porque eu não tinha condições nem de, eu estava assim numa situação que eu estava só, não conseguia nem dirigir até o hospital, né? Tive que realmente esperar uma amiga amanhecer o dia, ir lá em casa e me levar. Então, assim, eu já e depois eu entendi que era isso. Na verdade, assim, não teve nada grave, mas eu estava num estado de burnout, estava numa situação de que eu não estava me alimentando direito. Naquele momento eu não fazia nenhuma atividade física, né? Eu só trabalhava, trabalhava, trabalhava. E aí hoje é uma das coisas que eu prezo muito, né, na mentoria de liderança feminina, é essa questão da gente se preocupar com esse equilíbrio da vida pessoal e profissional, né? Hoje eu tenho falado muito sobre a questão do bem-estar, que eu chamo de bem-estar do FEME, que é a gente se preocupar com o bem-estar físico, emocional, mental e espiritual, né? Exatamente. E aí a gente começa a entender. Percebeu que quando a gente não presta atenção, o organismo ele cobra conta? Exato, exatamente, né? Você percebeu isso? Sim, sim. E aí você vê que assim, se você não tem consciência, o teu corpo te dá essa consciência de outro jeito, né? Que é você passa mal, Cobra na conta. é você se sentir muito cansada, né? Então chegou assim algum momento que eu me senti, eu chegava à noite, eu estava exausta, né? Eu estava cansada demais, porque a minha mente, como você falou, estava aí no SPA, né? Com a síndrome do pensamento acelerado, Isso. porque eu dormia assim, já aconteceu comigo. Eu dormi com o computador na perna, entendeu? Tá na cama e tá trabalhando e dormir, ele pegar no sono, né? Então, assim, eu passei por esse processo. Então, hoje, assim, hoje eu tenho uma rotina, na verdade, né? Que eu criei essa rotina matinal, onde eu busco fazer a minha meditação de pelo menos 10 minutos, eu faço atividade física. Tem dias que eu consigo fazer atividade física logo pela manhã, tem dias que eu consigo fazer no intervalo do almoço, mas assim, eu criei uma rotina matinal e diária de coisas que eu preciso fazer, né? E, por exemplo, você falou da questão do celular, né? Que a gente às vezes está ali toda hora com o telefone. Isso também é algo que é cultural, que a gente precisa trazer para dentro de casa, né? E aí, para a gente que é casada, ou quem tem filho também, lembrar disso, tá na mesa, jantando, almoçando, não tem que ter telefone ali. Se você não conseguir parar meia hora para jantar com a tua família, ou mesmo se você janta sozinha, não usa nem o telefone na mesa, porque a gente, né, tem o costume de virar o telefone para baixo, né? E aí a ideia é que a gente vá para a mesa como um lugar sagrado. Ali é o momento de você, né, sentir o gosto, o sabor daquele alimento. Eu costumo dizer que aqui, para mim, por exemplo, para o Sacha, principalmente o sábado e domingo que nós estamos em casa, que ele, né, está em casa também, não sai mais tão cedo para o trabalho, o nosso café da manhã, assim, no final de semana principalmente, é o momento que a gente tem para conversar mesmo, entendeu? Então a gente usa também aquele momento para isso, né? E aí eu vejo que ajuda muito. O digestivo da gente
ele tem totalmente, ele precisa dessa necessidade. O nosso digestivo, o nosso circulatório e a nossa própria saúde mental, ela precisa de algumas atitudes na nossa vida. Então, isso que você está pontuando aí em relação à rotina matinal, por exemplo, algo extremamente antidepressivo e que caminha contra a ansiedade é a questão da meditação. A Ó, questão da meditação, ela é o momento de você parar, né? De fazer o yoga. O yoga e a meditação e qualquer atividade em que você vai ouvir o barulho do vento, você vai ouvir o barulho do mar, você vai ouvir o seu próprio coração, ouvir a sua própria mente, é um momento de você de relaxar, de relaxamento. Então, isso é massagear a sua saúde mental. É algo muito bom. Outra coisa extremamente importante para a ansiedade é a massoterapia, a massagem. Ela ajuda demais. Então, a massagem ayurvédica, a massagem relaxante, todas as massagens relaxantes, feita por um profissional da massoterapia, ela é extremamente importante. Outra coisa é a música. A música é extremamente importante. Então, você pode passar 10 minutos deitado no seu sofá ouvindo uma música. E sim, faça essa meditação. É importantíssima. Se você mora num lugar que tem sol, faça meia hora por dia ou 1 hora por dia de caminhada ao sol, pegando um solzinho gostoso. Isso vai trazer uma energia para o seu dia incomparável, sim. né? Então, é a qualidade de vida que vai remar contra o pensamento ansioso. Então, tudo isso que a gente está falando agora, Dani, é extremamente importante para essas pessoas que estão nos ouvindo, né? De mudar os seus hábitos. Então, Sim. esse hábito de comer com o celular não rola, não é legal, não é uma coisa boa. As pessoas que estão lá fora, elas podem nos esperar. Essa urgência, por quê? Agora eu vou levar uma pergunta, um questionamento socrático aqui para a gente refletir. Sim, Por, por que precisamos dar a resposta a alguém exatamente naquele momento que ele me pediu? Por que que tem que ser tão urgente? Nada é tão urgente do que a minha vida. Nada é tão urgente do que a minha saúde. E no momento que eu posso e que é adequado para mim, eu respondo. Então, todas as pessoas que me conhecem, Dani, sabem que quando sim, eu chego em casa, eu desligo o telefone. Eu desligo completamente. Então, assim, as pessoas sabem que no momento que eu posso, eu tenho consideração por elas e eu vou respondê-las. sim, Mas nada mais urgente do que a minha família, nada mais urgente do que a minha alimentação saudável, nada mais urgente do que o meu sono. Então, eu priorizo o meu sono. Então, assim, no outro dia, quando eu acordo e que eu tomo meu café, aí eu respondo as entendi. mensagens, né? E ninguém morre por isso. Você já reparou que ninguém morre, Sim, é né? verdade. O que Ninguém morre. acontece também hoje, sabe, Rose, é assim, uma realidade que eu vejo, que eu já vivi, também que eu vejo com as minhas clientes hoje, né? É que muitas vezes é assim, existe ainda gestores e gestoras que têm essa questão do controle, né? Então, muitas vezes você saiu da empresa, mas a pessoa ainda te liga à noite ou quer saber alguma coisa, quer saber um resultado. Então, muitas vezes a pessoa também fica com essa questão dessa responsabilidade, porque sabe que alguém da empresa vai cobrar, né? Então, Pode ser assim, psicologicamente para você, uhum, né? Você precisa observar o que é urgente, o que é emergente, o que é extremamente importante e o que é abusivo. sim, Né? Em determinados momentos, alguns comportamentos de alguns gestores passam a ser abusivos com seus funcionários e os funcionários adoecem, né? E depois, quem é que vai devolver a tua saúde? Eu te sim, pergunto, né? é, Então, tem que controlar o limite de cada pessoa e de cada situação, é você. Tem que uhum, controlar o limite. Lembra naquele momento lá na empresa em que você descobriu que você estava adoecendo? Não sim, é? Então, só você soube frear. E hoje você está bem, né?
está procurando. Por quê? Porque você passou por uma experiência de reflexão profunda naquele momento e Sim. você conseguiu mudar a sua rotina de vida. Então, a proposta que eu quero fazer hoje aqui para todos nós é de reflexão, de rever como é que está a nossa qualidade de vida. O que a gente quer para a nossa vida? A gente quer permanecer ansioso nesse trem, né, desenfreado a 220 por hora, nesse trem bala, né? Tem Sim, ansiedade, é um trem bala elétrico a todo vapor. Então, ou a gente quer ficar numa praia tranquila, né, refletindo e sendo produtivo em relação à nossa vida, né? O que a gente quer na é, nossa. isso é bem interessante você falar, porque assim, uma das coisas que eu tenho tentado passar isso, né, e até por estar vivendo também, é lembrar que assim, a gente só consegue ser produtivo quando a gente está com a bateria carregada, né? Então, assim, tem situações, claro, que a gente às vezes, né, fica até tarde. Por exemplo, hoje eu estou aqui com você, é 1h30 da manhã, mas, por exemplo, eu já tenho programado na minha mente que amanhã eu não vou precisar acordar 6h30, 7 horas da manhã, como eu costumo acordar. Por quê? Porque hoje era um dia que eu já faço as minhas lives, as minhas gravações, e eu fico até um pouco mais tarde, devido à diferença, né, do horário Brasil-Suécia. Mas se fosse em outro momento, eu me sentiria culpada de amanhã dormir até 8, 9 horas, entendeu? Porque eu dizia, não, no padrão, né, que a gente que cria esses padrões, todo mundo precisa acordar cedo para meditar, só serve se for de 5 da manhã, e eu falo que não. Tem coisas que podem funcionar para alguém, mas não funciona para mim. Tem coisas que funcionam para mim que não funcionam para você. E a gente tem que parar de criar esse estereótipo, né, que tudo está muito padronizado, né? E eu sempre falo assim, ó, é, eu, né, acredito que, por exemplo, quando eu acordo, que eu ainda medito na cama mesmo, porque para mim funciona, né? Então, antes até de eu levantar, eu já me programo para acordar um pouquinho mais cedo, porque eu sei que antes de eu levantar da cama, eu já quero fazer a minha meditação de pelo menos 10 minutos, né? Em Mas, relação a isso que você está falando, eu lembrei de uma coisa extremamente importante em relação ao horário de cada pessoa. É a sim, questão do relógio biológico, do exato, ritmo circadiano de cada um. Então, cada pessoa tem um processo fisiológico diferente. Existem pessoas que precisam de 8 horas de sono e sim. tem outras que não, que com 4 se recarrega. Eu me Então, recarrego com 6 horas, Rose. Eu me recarrego com 6 horas, para mim está suficiente. preciso de 8, amiga. Então, assim, se eu não fizer as minhas horas de sono normais, no outro dia amanheço muito ruim. Dor de cabeça, enfadada, cansada. Então, assim, cada pessoa precisa observar o que é a quantidade de horas que precisa para recarregar. E Sim, precisa entender que tem pessoas que não aguentam um ritmo muito exacerbado. Então, você precisa observar o seu ritmo de produção. Tem gente que produz muito à noite, tem gente que produz mais durante o dia. Eu sou muito diurna. Então, eu acordo cedo, mas 10 horas, 11 horas eu preciso estar na cama. Eu vou para a cama com as galinhas, né? sim. E à noite eu não funciono, né? Eu funciono bem à noite, mas eu demorei para aceitar isso, né? Então, por exemplo, muitas vezes, quando eu preciso produzir os meus conteúdos, por exemplo, para as redes sociais, consigo produzir à noite. Então, assim, muitas vezes eu já sei, eu paro, sento e falo assim, agora eu vou me dar 1 hora para produzir conteúdo, né? Então, ali eu sei que no meu horário, 9, 10 horas, muitas vezes eu estou produzindo conteúdo, né? Eu costumo dormir, geralmente, nos dias que eu marco para gravar ou para fazer live, nem tanto, mas nos outros dias, geralmente, eu durmo meia-noite, muitas vezes 1 hora. E aí, por exemplo, quando eu durmo tipo 1 hora da manhã, que é geralmente o meu horário mesmo, normal já, né, mesmo estando aqui, eu acordo tipo no outro dia, 7 horas, tranquila, tive uma noite assim muito bem dormida, entendeu? Então, tá bem. E claro que vai ter dias que eu tenho compromissos mais cedo, então eu preciso acordar mais cedo para poder estar no local antes das 8 horas e tal, então é diferente. Mas assim, na minha rotina normal, eu acordar 7 e até 8 horas para mim é tranquilo, né? E tá tudo bem. Então, assim, a gente também tem que se conhecer. Eu assim, eu não consigo produzir tanto quanto eu produzo à noite, né? Então, só que eu fui me conhecendo.
E aí eu já sei. Então, se eu tiver que ficar, muitas vezes, até um pouco mais acordada para concluir um trabalho, fazer alguma coisa, eu fico e no outro dia eu durmo até mais tarde, né? E tá tudo bem. Eu sempre falo assim, tá tudo bem, funciona. Isso é ótimo, observar como você funciona, né? E o qual horário que você produz, porque aí naquele horário você aproveita para mandar brasa, né? E Exato. nos horários que você precisa de descanso, reconhecer que você precisa de descanso. Então, por que que os processos de exaustão acontecem? Porque a pessoa ela não observa o seu organismo. Então, a pessoa, não, eu sempre consigo, eu vou conseguir. E fica Sim, focada com o próprio organismo. Então, essa agressão com o próprio organismo, ela é importante a gente observar. É isso que faz a pessoa adoecer. É sempre achar que vai dar conta. E sim, vai chegar um momento, eu sempre falo isso, a síndrome do estopor, né? Então, o organismo ele entra na síndrome do estopor, que é o cume da exaustão, que é quando a pessoa chega no consultório, né? Doutora Rosa, eu preciso de ajuda. É quando ela chega no consultório me pedindo ajuda e a gente vai, né? Fazer uma bateria de profissionais para ajudar ela, para poder conseguir voltar até a homeostase, que a gente chama de saúde, uhum, né? O ser humano se encontrar com o próprio equilíbrio dele novamente. O ser humano conseguir entrar em estado de saúde novamente. Por quê? Porque ele vai precisar se reorganizar em todos os sentidos, né? Então, observar essa questão do relógio biológico é importante, observar o seu limite é importante. Então, aqui a gente está falando de uma questão de limite, sim, né? De limite, limite como ser humano, seu limite fisiológico, de como o seu organismo funciona. Então, você precisa conhecer. E esse autoconhecimento, ele também você ganha em terapia, ele ganha em você se auto-observando, você racionalizando quem você é, o que você quer, o que você precisa nesse momento. Então, essa questão do que você precisa é extremamente importante, é fornecer ao organismo o suprimento das suas necessidades. E às vezes a gente não está pronto. A é, gente está pronto para acolher o outro, né? Está pronto de acolher a si mesmo, isso né? é bem importante. Inclusive, hoje eu até fiz um post, né, que eu fiz essa pergunta: quais são os sentimentos, né, que você, que na verdade, que dominam o teu dia a dia? Porque a ideia é que as pessoas comecem a se observar quais são os sentimentos que elas têm, porque quando a gente se observa, a gente começa a se conhecer, e aí esse autoconhecimento faz a gente poder entender quando eu estou desviando, né, daquilo que muitas vezes está me tirando desse equilíbrio, né? Para me ajudar a dizer, não, peraí, eu tô me sentindo assim, por que que eu tô com esse pensamento? E aí a gente pode até falar aqui, né, que às vezes vem esse pensamento ansioso, esse pensamento, né, negativo, que muitas vezes acontece, mas a partir do momento que você cria o hábito de se observar, quando esse tipo de situação vem, você diz, não, peraí, isso aqui, eu tenho que entender por que que eu tô me sentindo assim e eu vou, né, resolver. Então, essa questão desse autoconhecimento, eu também prezo muito, acho super necessário, né, importante, para nos ajudar, para que a gente consiga aí estar sempre consciente, né, dos nossos atos, daquilo que a gente precisa estar atuando, porque no dia a dia, né, Rose, todo mundo tem situações desafiadoras, né, e que a gente precisa estar ali preparado de alguma forma para lidar com elas, porque elas acontecem na vida de todos nós, não é isso? Anny, o pensamento ele é a principal estrutura da nossa psique. Então, é a principal estrutura que a gente deve estar olhando, observando. Uhum, Então, se os pensamentos são ansiosos, provavelmente, em alguns momentos, eles estão predominando os uhum, pensamentos negativos. Então, sim, é verdade. eles são vetores, eles são gatilhos em que a gente deve observar que deprecia nossa autoestima, deprecia nossa vida, traz o desequilíbrio emocional. Então, o desequilíbrio emocional ele vai vir da onde, Rui? Ele vai vir exatamente do pensamento negativo. Então, o Ah, pensamento certo. como se ele fosse o principal vagão do trem, o primeiro, a locomotiva que vai lá na frente. Então, lá é onde os pensamentos eles vão me levar a toda a trajetória da minha vida está nos pensamentos.
Então, é lá onde se predominam, né? Porque Uhum. aqui, ó, a nossa mente é o centro diretor, é o Uhum. centro humano. E, Entendi. e a forma como o meu centro diretor se processa é através dos pensamentos. Uhum. Como o computador foi criado? Foi observando a mente humana e viu Exato. isso que era algo maravilhoso, né? Então, quando Deus criou a mente humana, ele criou algo maravilhoso. Então, a nossa mente, ela se processa numa sincronia extremamente maravilhosa. Então, os pensamentos, eles devem ser observados o tempo Uhum. todo, no quesito de eu vigiar. Então, no momento em que o pensamento negativo está prevalecendo, epa, preciso mudar isso aí. Sim. Então, eu mando nos meus pensamentos. Por quê? Porque eu mando na minha mente. Então, Isso. a partir do momento que a gente descobre isso, Dani, isso é neurociências pura, Sim. né? É. Isso A já gente, vai ajudando, né? a gente passa a ser o autor da nossa própria história e fazer a gestão dos meus pensamentos. Então, Uhum. eu preciso fazer a gestão disso. Espera aí, quem é que manda? São os pensamentos Sou eu. negativos ou sou eu? Quem sou eu, né? É, exato, Eu exato. sou eu, sua cara é um bicho, né? É, Mas exato. eu sou autora da minha própria história, então eu preciso mandar, eu preciso comandar os meus pensamentos. Então, Sim. no momento que eu coloco pensamento, não é pensamentos fantasiosos, certo? Mas é pensamentos realistas de, de, de me colocar para frente. Uhum. Pensamento de me impulsionar, porque às vezes as pessoas me indagam assim, Dani. Rose, você está falando que eu devo ter pensamentos que não existem, pensamentos fantasiosos, sair da bad, né? E geralmente eu costumo dizer, não é isso. Você precisa tirar os pensamentos negativos, porque eles são Sim. patológicos, e colocar pensamentos de esperança, pensamentos bons, É uma, de uma das. coisas que você tem, porque todo mundo tem algo, alguma coisinha, Sim. né? É, uma das coisas, Rose, que geralmente eu falo, né, é assim, comece a pensar, né, comece a pensar mais positivo, né, e comece a praticar se sentir bem. Então, como é que eu consigo sair, né, desse mundo aí de pensamento negativo, de reagir de uma forma, né, de ficar muito ansioso e preocupado. É eu começar a buscar coisas que me façam se sentir bem. E aí, quando a gente começa a se sentir bem, quando a gente começa a ser mais positivo diante das situações, né, que é aceitando e focando mais na solução do que naquele problema que eu já tenho, então aí eu falo que a gente começa a ter uma atitude mental mais positiva, que é algo que eu tenho falado bastante, né? Por causa de quê, Dani? Por causa de que os pensamentos negativos eles nos fazem sentir melhor? Você sabe? Dos Assim, pensamentos negativos, você sabe, mas assim, para a gente pontuar agora e clarear isso aqui, sim, por que os pensamentos positivos eles me levam a sentir melhor? Por causa dos hormônios. sim, com Então, certeza. no momento em que o meu pensamento negativo, o positivo me leva a me sentir melhor, é porque o hormônio bom, por exemplo, como a serotonina, a endorfina e a dopamina, Sim. começa a se processar dentro de mim. E Uhum. aí eu começo a ver as coisas mais positivas. Por quê? Exato. Porque o sentir faz eu ver. Então, quando eu sinto, eu passo a tentar ver as coisas boas na minha vida. Então, eu começo a me sentir melhor, começo a me sentir mais feliz, dentro de uma esfera mais positiva, de esperança. Então, Sim, não é porque o coach está mandando, não é porque o psicólogo está mandando. A gente não exato. faz nada, né? É, Você que é autor da sua própria história. exato. Então, não paciente nenhum fazer nada, porque não tem, né? Então, o paciente ele resolve ter, porque é a única saída e melhor saída. É verdade. É, Ninguém quer ficar se sentindo mal, ninguém quer ficar se sentindo depressivo. Então, todo mundo quer dias melhores, todo mundo quer ver dias mais leves, todo mundo quer ser feliz na vida, né, Dani? É por isso é, que nós existimos e a nossa profissão existe.
Exato, para poder dar esse impulsionamento, né? Mas eu sempre falo, quando a gente se conscientiza de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente vai começando a mudar, né? E aí eu sempre falo isso, que quando a gente compreende que buscar se sentir bem, buscar ter pensamentos mais positivos, isso muda totalmente a nossa realidade, né? E aí a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Parece que o mundo mudou, mas na verdade não é o mundo que muda, é você que muda dentro de você, né? E aí quando você muda, o mundo muda. Felicidade, né? Porque a sua felicidade, quem vai fazer ela é você. Exato, exato. E É, às vezes a gente responsabiliza tanto o outro pela nossa felicidade. Esse processo de produz ansiedade também, Dani, é, né? O processo de responsabilização do outro pela minha felicidade, uhum, principalmente o cônjuge, né? Então você trouxe aquela questão do consultório, né? Uma das queixas que a gente tem muito é a dificuldade no relacionamento amoroso. Isso sim, produz ansiedade nas mulheres. Aquela necessidade de ser feliz na vida afetiva e aquela questão, por exemplo, de responsabilizar o outro pela minha felicidade. Então, se o outro não deu conta disso, hum, né? Aí eu não vou ser feliz por causa disso. sim. E o outro não é responsável pela minha Não. felicidade. Eu sou responsável em conquistar isso. E a gente agora está entrando nessa questão do amor próprio, né? Que a gente precisa ter para poder Isso. trabalhar aí, saber lidar com a questão da autoestima, saber lidar com essa questão de não se sentir tão ansiosa em determinadas situações, né? Porque tudo isso faz parte, né? A E assim, ansiedade Rose, põe o outro fora, né? A ansiedade exagerada põe o outro fora, porque eu vejo aquele outro como a única fonte de felicidade, aí eu sufoco. E a ansiedade faz muito isso, Dani. sim, Ela toca os relacionamentos, porque eu entro com tanta sede de ser feliz que eu sufoco o outro e eu quero me hospedar da vida do outro. E sim. isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso e isso causa o fracasso de muitas relações, porque a ansiedade faz isso. É. E assim, Rose, para a gente poder, né, praticamente aqui fechar esse tema, que ele é bem vasto, a gente pode marcar até para conversar isso, né, trabalhar essa parte bem do amor próprio, da autoestima com esse foco, mas eu queria que você deixasse aqui para a gente, de tudo que você, né, também trouxe, que falou, como é que de fato a gente já falou sobre várias coisas que fazem, né, as mulheres aí e os homens também vencerem essa ansiedade, mas assim, de uma forma prática, para as pessoas que se identificaram com esses sintomas que você também trouxe, né, de casos, de situações, de exemplos, como é que a gente pode estar na prática vencendo essa, né, essa ansiedade de uma forma bem prática? Qual é o conselho? O que você pode deixar aqui, né, para as pessoas começarem a agir baseado em tudo aqui que a gente falou, né, com a tua experiência que você tem hoje? Dani, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que nós somos autores da nossa própria história, tocante a observar que nós mandamos na nossa mente. Não Uhum. deixar que esses pensamentos eles façam raiz, né? E eles façam ninhos também, os pensamentos negativos. Então, o primeiro ponto seria observar o pensamento, se auto-observar, entrar no processo de autoconhecimento em psicoterapia. Esse seria o primeiro passo. Procurar um Certo. profissional, né, da psicologia especializado, em alguns casos até o psiquiatra também, usar o ansiolítico, a medicação, né? Eu costumo dizer que o medicamento ele é um forte aliado, mas o principal aliado é você, né? É você começar a comandar a sua mente, porque o medicamento ele vai ajudar, ele vai trazer a substância química para dentro de você. Só que se você não desenvolver o princípio de decisão para resolver essa situação, você nunca vai conseguir. Então, um dos pontos chaves que eu quero frisar aqui é o princípio de decisão. Nele está a chave mais poderosa que existe. Eu decido vencer a ansiedade. Eu decido vencer os meus pensamentos negativos e entrar numa esfera favorável a mim. Então, a partir do momento que isso acontecer, você vai com certeza vencer essa ansiedade e tentar arrumar a vida, né? Uhum.
tem como a gente continuar com o mesmo estilo de vida de antes. Não tem como. Então, você precisa arrumar a casa para receber a visita. Sim. Né? Então, precisa tirar o tapete, tirar todas as sujeiras debaixo do tapete. Precisa reformular tudo, de uma vez por todas. Então, é toda uma faxina de todas as toxinas, de tudo aquilo que não contribui com você. Muitas vezes, um relacionamento que não contribui com você. Muitas vezes, atitudes e comportamentos que não contribuem com você. Então, esse autoconhecimento, essa autorreflexão, vai fazer essa faxina completa, né? Que é mudar tudo, mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, o sono. Então, o sono é um dos melhores aliados que a gente tem, da parte psicológica, o sono, o relaxamento, a reflexão, né? O exercício físico também. O exercício físico, sem o exercício físico, nós não conseguimos um resultado tão bom. Ah, isso é verdade, Rose. Isso aí eu lhe falo porque, assim, olha, eu faço minhas atividades todos os dias, né? Mas, por exemplo, eu tenho o meu Strong by Zumba, que eu comecei a fazer pelo menos 3 vezes por semana, e assim, já aconteceu de por situações mesmo, familiares e tal, eu não consegui fazer e parece que está faltando alguma coisa. Então, assim, já aconteceu comigo de eu dizer, eu só vou dormir depois que eu fizer os meus 20 minutos de Zumba. E aí, e assim é. E parece que muda tudo. Então, ali, eu já cheguei a fazer, Rose, tipo assim, meia-noite, falei, eu faço em casa, né? E vou, mas não deixo de fazer, porque eu sei que o meu corpo vê aquilo ali de uma forma extraordinária. Então, é importante você frisar isso, porque hoje eu né, vivo isso também e prezo bastante a importância, né? Se não dá para ficar 1 hora numa academia, faz uma caminhada de 20 minutos, 15 minutos, mas não deixa de fazer alguma coisa, né? É a sua caminhada por você mesma e o seu organismo, ele agradece. Principalmente quando a ansiedade, ela desenvolveu insônia. E aí o exercício físico, ele vai dar, ele vai remar contra essa insônia, vai lhe dar um sono melhor. Então, no dia que você faz exercício físico, você dorme melhor. E no sono, tem a curva do sono REM. Então, a curva do sono mais relaxador, ela vai estar justamente por causa do exercício. Então, o sono mais relaxador, ele só vem para a gente no momento que a gente cansa o organismo o suficiente, principalmente o físico. Porque hoje em dia a gente está cansando muito a mente por causa da internet, por causa das atividades cibernéticas e tudo mais. A gente está com a mente sobrecarregada. E o corpo, ele precisa fazer esse backup também, né? E o sono, ele vai ajudar nesse sentido, né? Então, o exercício físico, ele vai remar contra essa situação da exaustão que a gente fica na nossa mente. Maravilhoso, Rose. Assim, eu adorei, amiga, estar com você aqui. Como eu tinha falado antes, né? A gente aí está se revendo depois de alguns anos, né, Rose, na verdade, mas estou super feliz. Te agradeço bastante pela tua disponibilidade, pelo teu tempo de estar aqui, né? E você está trazendo esse conhecimento, essa experiência tão rica que você tem hoje no teu dia a dia e está aqui contribuindo. Então, assim, te agradeço imensamente por esse momento. Fico super feliz de estar compartilhando um tema como esse com você, que é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e sei do teu trabalho aí, acompanho também, na medida do possível. Hoje a gente tem as redes sociais que dá para a gente se acompanhando, né? Sabendo o que uma outra está fazendo. Então, assim, estou super feliz de estar aqui com você. Tenho certeza que tudo que a gente trouxe aqui, com os exemplos também que você trouxe, tudo a gente vai estar aí contribuindo com muitas mulheres e com muitas pessoas que hoje vivem tanto esse problema da ansiedade e que, na verdade, a gente conseguiu aqui, de alguma forma, contribuir para que elas comecem o quê? A se conscientizar, né? E como elas estão atuando na vida delas e o que elas podem estar fazendo para começar a trabalhar essa questão da ansiedade e, na verdade, o foco é o quê? É eliminar essa ansiedade, né? E a gente sabe que a gente só consegue isso realmente com um profissional, mas como você falou, o primeiro passo é que a gente decida mudar. Quando eu decido que eu quero a mudança, aí sim eu vou ter mais força interior para
buscar um profissional, para ter, eu falo assim, tá com preguiça, mas sai para caminhar com preguiça mesmo, né? Então, assim, tudo isso é a nossa decisão. Embora. Bota a preguiça no bolso e vai embora, porque isso Exato. não faz. Exato. E assim, você tocou sobre vários pontos que são super importantes, cada um, as pessoas, a gente começar a buscar, né? Por exemplo, eu falei aqui que eu consigo trabalhar bem à noite, né? Você falou da questão da música, eu também trabalho com música, né? Tem vezes que eu preciso estar formatando uma planilha, alguma coisa, se eu colocar aqui, Rose, uma música eletrônica, eu consigo fazer rapidinho o que eu tenho que fazer. Uma apresentação, uma tabela dinâmica, A né? música é pula e ela é lúdica também. E É, a música toca várias esferas da alma, do e eu vou comportamento. aproveitar que você falou de música, Rosi, eu vou mostrar aqui uma coisa para você e para quem está aqui nos assistindo, que eu tenho aqui na minha mesa, que eu descobri isso recente, que eu adoro fazer, que eu comecei a tocar. Então, aqui, ó, a minha mesinha de DJ, que eu tenho aqui, né? Então, de vez em quando, aqui, às vezes, eu paro, só faço conectar no computador, né? E faço uns mix aqui meus, meu jeito, mas que é uma coisa que me relaxa, né? E que eu descobri recente, eu ganhei, na verdade, isso aqui esse ano do meu esposo, né? No começo do ano, e comecei a buscar, falei, isso aqui, meu Deus, me relaxa muito, né? E tem dias que eu paro aqui 10 minutinhos, faço um mix, parece que eu estava, sabe, em outro momento. Descobrir novos hobbies, né, Dani? Exato, exato. Eles ajudam muito a gente, por exemplo, patinar, fazer música, tirar a onda de DJ, né? Exato. Isso tudo é muito legal. Às vezes escrever Sim. um livro, escrever um poema, né? Trabalhar a questão cultural, teatro, O música, que que filme. você gosta de fazer, Rose? Eu gosto de tanta coisa, Dani. Uma das coisas que eu gosto mais é praia, né? É caminhar com os pés na areia. Isso me relaxa muito. Ouvir o barulho do mar, isso me ajuda muito. Hum. Tomar banho de mar, nadar, gosto muito de nadar, tanto na piscina quanto na praia. E gosto muito de filmes. Uhum. Ótimo. Filmes bons, filmes que têm a ver com os temas que a gente trabalha, né? Cultura, teatro, música, dança, eu gosto muito disso. Ver musicais, né? Produções teatrais, eu gosto muito disso. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, amiga, para poder a gente concluir aqui, eu queria que você deixasse o teu contato, de repente aí o nome da clínica que você hoje atua, como é que as pessoas conseguem encontrar você em Natal hoje? É. Dani, nós estamos na Resília Psicologia, fica na próxima Avenida Abel Cabral, aqui no bairro do Novo Parnamirim, nas redondezas. Então, eu vou estar passando para você, né, os contatos, e nós estamos à disposição, né, para trabalhar. Nós temos 9 profissionais lá, de todas as abordagens que vocês imaginarem, nós temos psicoterapeutas infantis, terapeutas familiares de casais, a gente trabalha a abordagem de casais, trabalha a abordagem familiar, trabalha a psicoterapia infantil, que é a ludoterapia, né? E temos vários profissionais que vão estar lá à disposição do público, que quando aparecer, a gente faz uma certa triagem, né, para ver o que o paciente ele realmente está precisando, e ele vai ser recebido pelo profissional que ele escolher, que ele achar que é mais importante para ele, né? Nós trabalhamos uma questão de humanização muito, muito forte, né? A Resili, ela surgiu da palavra resiliência, Hum, né? Eu criei a Resili por uma homenagem à palavra resiliência, devido ao que eu vivi no hospital, entendi. né? Tive que ser bem resiliente para sair de lá com vida. E aí, quando eu saí de lá, nós usamos a borboleta como uma figura
de renascimento, porque ela sente muitas dores quando ela cria asas, mas ela passa a voar. Então, o voo, ele é a autonomia do ser humano, né? Que é o que o ser humano tem de colorido, de mais belo, né? Ela tem essa figura de linguagem para falar conosco sobre isso. Então, o símbolo da Resile é a borboleta, justamente por isso, né? Então, quando as pessoas entram no bairro, elas veem o outdoor da borboleta, elas vão identificar a Resile, né? Tá certo? E aí, Dani, no seu canal vai ter lá o contato. Sim, exato. Eu vou deixar aqui para vocês, gente, no caso, né, o nome da clínica, a Rose vai me passar o endereço, de repente o contato, né, que as pessoas podem ligar para marcar, para ir. Então, eu vou deixar aqui, né, com vocês e agradeço imensamente de vocês terem estado aqui conosco até esse momento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que é super importante para que você possa ser avisada quando eu estiver aqui postando novos vídeos, tá? Então, estou super feliz mais uma vez, amiga, de estar aqui com você. Tenho certeza que conseguimos aí contribuir. Quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui comigo. Espero que esse não seja nem o primeiro, nem o último, né? A gente vai gravar aí outros temas, vamos trazer outros temas aí com esse foco talvez na neurociência da próxima vez, né? Que com certeza é um tema na nossa vida, né, no nosso dia a dia, e principalmente para nós mulheres que empreendemos, que atuamos com pessoas o tempo inteiro. Então, esse tema é importante para a gente buscar esse autoconhecimento, mas muitas vezes também para a gente conseguir identificar quando a gente tem um colaborador, né, que atua conosco, que também estão com esses sintomas que nós falamos hoje. Então, pensa nisso, né? E se inscreve no canal e a gente se vê aqui pelas redes sociais. Fico super feliz de ter feito esse bate-papo. Foi maravilhoso, Rose. Ana, eu queria agradecer pela sua gentileza, sua cordialidade em me receber no seu canal. Só tenho palavras de agradecimento e foi muito bacana, né, o nosso papo, muito gostoso também. É um prazer estar com você. Quero lhe fazer a proposta de outras e outras e outras, né? Sim. De uma união de sucesso aí pela frente. Estou à disposição no momento que você precisar de mim e as suas colaboradoras também. No momento que precisarem de mim, estou à disposição, tá bom? Rose e a Resile estão à disposição de vocês. Forte abraço. Obrigada, amiga.